Eu estava segurando a taça de espumante quando minha irmã Dalva subiu no pequeno palco que o buffet tinha montado no salão. O noivado dela estava lindo, cheio de flores brancas e douradas, aquelas luzes que deixam tudo com cara de festa de revista. Tinha mais de 100 convidados, todo mundo arrumado, feliz. Eu também estava feliz por ela. Tinha acabado de entregar meu presente, um envelope com o voucher da agência de viagens. 15 mil reais no meu cartão de crédito, parcelado em 10 vezes. Mas eu não me importava. Era minha irmã caçula, meu sangue. Ela merecia começar o casamento com uma lua de mel inesquecível em Cancún. Dalva pegou o microfone e começou a agradecer. Agradeceu ao noivo, ao sogro que pagou a festa, às amigas que organizaram tudo. Aí ela olhou para mim e sorriu. Meu coração deu um pulo. Ela ia me agradecer na frente de todo mundo. Finalmente ia reconhecer tudo o que sempre fiz por ela. E não posso deixar de falar da minha irmã mais velha, a Irani, ela disse. E todo mundo olhou para mim. Eu sorri, sentindo o rosto esquentar. A Irani está aqui sozinha, como sempre. Sabe por quê? O estômago começou a revirar. Alguma coisa no tom dela não estava certa. Mas, antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. Porque ninguém vai pedir ela em casamento, Dalva continuou. E algumas pessoas riram baixinho, achando que era brincadeira. Sério, gente, ela é doente e chata demais. Quem aguenta? A sala explodiu em risadas, gargalhadas altas, aquele tipo de riso que as pessoas dão quando alguém fala uma maldade, mas todo mundo finge que é piada. Senti cada músculo do meu corpo travar. A taça quase escorregou da minha mão. Dalva, para! Ouvi a voz do noivo dela, o Mauro, mas estava baixo, sem firmeza. Ah, é verdade, gente. Perguntem para ela quantas vezes ela deixou de ir em algum evento porque estava com dor, com cansaço, com não sei o quê. A rainha do drama. Dalva fez uma pausa teatral. Mas hoje ela veio. Olha só, deve estar precisando sair de casa mesmo. Mais risadas. Eu olhei em volta e vi rostos conhecidos rindo. Primas, tias, amigas da família. Minha mãe estava sentada na mesa principal. Não estava rindo, mas também não estava fazendo nada para me defender. Só olhava para o prato. Tentei levantar, mas minhas pernas estavam moles. 62 anos de vida e eu nunca tinha me sentido tão pequena, tão humilhada. As pessoas começaram a me olhar com pena, aquele olhar que dói mais que o desprezo. Algumas evitavam meu olhar, constrangidas. Mas a gente ama ela do mesmo jeito, né, gente? Dalva finalizou com um sorriso enorme, como se tivesse feito uma homenagem linda. Um brinde à família. Todo mundo levantou as taças. Eu consegui me levantar, deixei minha taça em cima da mesa e comecei a andar em direção à saída. Cada passo parecia durar uma eternidade. Sentia os olhares nas minhas costas, ouvia os cochichos começando. Irani, espera. Ouvi minha prima Ana me chamar, mas não parei. Cheguei no estacionamento e a primeira lágrima desceu. Aí vieram todas as outras, uma atrás da outra, molhando meu rosto, borrando a maquiagem que tinha demorado 40 minutos para fazer. Entrei no meu carro, aquele Palio vermelho velho que eu tinha há mais de 10 anos, e tranquei as portas. Foi quando desabei. Chorei como não chorava há anos, talvez desde que meu pai morreu. Chorei pela humilhação, pela maldade gratuita, por ter sido exposta daquele jeito na frente de tanta gente. Mas chorei principalmente porque era minha irmã caçula que eu cuidei quando ela era bebê, que eu levava no colo quando nossa mãe estava ocupada. A mesma irmã que eu ajudei a pagar a faculdade quando ela perdeu a bolsa. A mesma que morou comigo de graça por 2 anos quando estava desempregada. Dirigi pelas ruas vazias da cidade, sem destino. Eram quase 11 da noite de sábado e eu estava completamente sozinha, como Dalva tinha feito questão de apontar. Passei na frente da casa da minha mãe e não parei. Passei na padaria onde eu sempre comprava pão, fechada naquele horário. Dirigi até a raiva começar a substituir a tristeza. Como ela se atreveu? Como teve coragem de me expor daquele jeito? E minha mãe, sentada lá, calada, deixando acontecer? Será que ninguém naquela sala inteira pensou em me defender? Cheguei em casa quase meia-noite. Morava sozinha num apartamento de 2 quartos no bairro onde cresci. Nada luxuoso, mas era meu.
comprado com meu próprio dinheiro depois de anos trabalhando como auxiliar administrativa em um escritório de contabilidade. Joguei a bolsa no sofá e fui direto tomar banho. Precisava tirar aquela festa de mim, aquelas risadas da minha pele. Debaixo do chuveiro, com a água quente caindo nas minhas costas tensas, tive um pensamento. A viagem. Os 15 mil reais que eu tinha acabado de colocar no cartão de crédito, para uma pessoa que tinha me humilhado na frente de mais de 100 pessoas. Saí do banho, me enrolei na toalha e fui buscar meu celular. 17 mensagens não lidas. Ignorei todas. Liguei para a central de atendimento do banco, aquela gravação automática que funciona 24 horas. Pedi para falar com um atendente. Boa noite, meu nome é Rodrigo. Como posso ajudar? Boa noite, eu fiz uma compra hoje de 15 mil reais em uma agência de viagens. Preciso cancelar. A senhora tem o número do protocolo ou o código da compra? Minha mão tremia segurando o telefone. Tenho sim. Espera só um momento. Fui até a bolsa e peguei o comprovante que a atendente da agência tinha me dado mais cedo naquele dia, quando fui lá pagar a viagem surpresa. Passei todos os dados para o Rodrigo. Ele ficou alguns minutos checando no sistema. Dona Irane, a compra foi feita hoje às 14h37. Como foi há menos de 24 horas, consigo cancelar sem problemas. Mas a senhora tem certeza? Vai ser cobrada uma taxa de R$ 200 pela operadora do cartão. Pode cancelar. Tenho certeza absoluta. Entendido. O estorno vai aparecer na fatura em até 5 dias úteis. Mais alguma coisa que eu possa ajudar? Não, obrigada. Desliguei e senti algo estranho. Não era alívio, não era satisfação. Era uma mistura de tristeza com uma raiva fria que eu nunca tinha sentido antes. Olhei para o celular e vi as mensagens se acumulando. Minha mãe. Filha, a Dalva não quis dizer nada demais. Você conhece o jeito dela. Minha prima Ana. Ira, fica tranquila. Ninguém levou a sério. A própria Dalva. Irmã, você saiu e nem se despediu. Todo mundo está perguntando de você. Nenhuma delas pedindo desculpas. Nenhuma reconhecendo que aquilo foi errado, humilhante, cruel. Apaguei todas as mensagens sem responder. Coloquei o celular no modo silencioso e fui deitar. Fiquei olhando para o teto do quarto escuro, ouvindo o barulho dos carros passando na rua. Meu corpo inteiro doía. Aquela dor que vinha de dentro dos ossos, da fibromialgia que me acompanhava há mais de 20 anos. O estresse sempre piorava tudo. Pensei na minha vida. 62 anos. Solteira, morando sozinha, trabalhando no mesmo escritório havia 35 anos. Sem filhos, sem marido, sem ninguém. Exatamente como Dalva tinha dito na frente de todo mundo. Mas eu tinha chegado aqui como? Fazendo escolhas erradas ou sendo usada pelas pessoas certas? Lembrei de quando tinha 36 anos, noiva do Carlos. Já tínhamos marcado o casamento, escolhido o buffet, encomendado o vestido. Aí começaram as dores. Dores nas juntas, cansaço constante, aquela sensação de estar sempre gripada, mas sem estar. Levou meses até os médicos descobrirem o que era. Fibromialgia, uma doença crônica, sem cura. O Carlos ficou comigo durante o diagnóstico, mas 3 meses depois disse que não conseguia lidar com uma esposa doente. Eu tinha 37 quando ele terminou o noivado. Minha mãe disse que eu devia ter escondido a doença até depois do casamento. Dalva, que tinha 19 na época, disse que eu dei azar. Ninguém perguntou como eu estava, como era acordar todos os dias com dor, como era perder o amor da sua vida, porque seu corpo resolveu trair você. E desde então, fui me tornando a Irane, que todos conheciam. A irmã mais velha solteirona, a tia que sempre estava disponível, a filha que ajudava financeiramente, a pessoa que resolvia os problemas dos outros porque não tinha os próprios problemas para resolver. Afinal, que tipo de problema uma mulher sozinha poderia ter? Virei na cama, apertando o travesseiro contra o peito. Lágrimas novas molharam a fronha. Mas dessa vez, não eram lágrimas de tristeza. Era raiva. Uma raiva antiga, de anos e anos sendo a segunda opção, de ser lembrada só quando precisavam de alguma coisa. A viagem estava cancelada. E algo me dizia que, pela primeira vez na vida, eu tinha feito algo só para mim. Nem que fosse só para não dar um presente de 15 mil reais para quem tinha acabado de me destruir na frente de mais de 100 pessoas. Fechei os olhos e finalmente consegui dormir. Mas antes de apagar completamente, tive um último pensamento. O que Dalva ia fazer quando descobrisse?
A campainha tocou às 9 da manhã de domingo. Eu ainda estava de camisola. Tinha dormido mal a noite inteira, acordando de hora em hora com o estômago embrulhado. Não precisei olhar pelo olho mágico para saber quem era. Reconheci o toque insistente, agressivo. Era Dalva. Abri a porta e lá estavam as duas. Minha irmã com o rosto vermelho de raiva, ainda de roupa de festa do noivado, e minha mãe atrás dela, de braços cruzados, com aquela cara de quem veio resolver um problema. Você cancelou a viagem? Dalva entrou sem pedir licença, empurrando a porta com força. Você cancelou a minha viagem de lua de mel? Bom dia para você também, Dalva, respondi, fechando a porta. Minha mãe entrou sem dizer nada e foi direto sentar no sofá, como se fosse a dona da casa. Não vem com bom dia nem nada. A moça da agência me ligou agora há pouco dizendo que você cancelou a compra. 15 mil reais, Irane. Como você teve coragem? Fui até a cozinha colocar água para fazer café. Precisava de cafeína para aquela conversa. Tive a mesma coragem que você teve ontem à noite quando me humilhou na frente de mais de 100 pessoas. Humilhei? Eu estava fazendo uma piada. Uma piada. Repeti a palavra devagar, sentindo ela ecoar na minha cabeça. Peguei o pó de café, coloquei no filtro. Minha mão tremia. Você disse na frente de todo mundo que ninguém vai me pedir em casamento porque sou doente e chata demais. Isso é uma piada para você? Dalva bufou, jogando a bolsa em cima da mesa da cozinha. Ai, Irane, para de ser dramática. Todo mundo riu, ninguém levou a sério. Você que ficou toda ofendidinha e saiu correndo. Dalva tem razão, filha. Minha mãe finalmente falou, com aquela voz cansada que ela usava quando achava que estava perdendo tempo. Você está fazendo tempestade em copo d'água. A Dalva só quis animar a festa. Virei para encará-la. Animar a festa, me chamando de doente e chata? Dizendo que ninguém me quer? Essa é a animação que a senhora acha aceitável? Você está tirando as coisas de contexto. Minha mãe levantou do sofá e veio para a cozinha. A Dalva não quis dizer nada demais. Você conhece o jeito dela. Sempre foi exagerada, dramática. Não pode levar tudo para o lado pessoal. Então eu que sou o problema. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Eu que sou sensível demais, dramática demais, doente demais. Sempre fui eu, né? Irane, eu vim aqui para resolver isso de bom modo, Dalva falou, tentando suavizar a voz. Olha, se você se sentiu ofendida, eu peço desculpas. Está bem? Mas agora você precisa ligar para a agência e refazer a compra da viagem. Eu e o Mauro estamos contando com essa lua de mel. Não, Dalva piscou, como se não tivesse entendido. Como assim não? Não vou refazer a compra. Não vou pagar 15 mil reais em uma viagem para quem me tratou daquele jeito. Irane, pelo amor de Deus! Minha mãe bateu a mão na mesa. Você vai estragar o casamento da sua irmã por causa de uma besteira? Por causa de uma brincadeira? Que tipo de pessoa você é? A água do café começou a ferver, fazendo aquele barulho. Desliguei o fogo e encarei minha mãe nos olhos. Que tipo de pessoa eu sou? Eu sou o tipo de pessoa que sempre pagou as contas quando vocês precisavam. O tipo que emprestou dinheiro para a Dalva fazer faculdade. O tipo que deixou ela morar aqui de graça por 2 anos. O tipo que nunca recebeu um obrigada de verdade. Ah, agora vai começar a fazer lista das coisas que fez? Dalva cruzou os braços. Você fez porque quis, ninguém te obrigou. Você tem razão, ninguém me obrigou, mas também ninguém me respeitou. E ontem à noite, na frente de todo mundo, você deixou isso bem claro. Eu sou a irmã solteirona, doente, chata, que ninguém quer. Essa é a imagem que você tem de mim. Então por que eu deveria pagar uma viagem de 15 mil reais para você? Porque somos família. Minha mãe elevou a voz. Família se ajuda, Irane. Ou você esqueceu disso? Família se respeita também, mãe. Ou isso só vale para alguns? O silêncio que caiu na cozinha era pesado. Dalva olhou para a mãe, esperando que ela resolvesse a situação. Era sempre assim. Nossa mãe sempre resolvia tudo para Dalva. Irane, você está sendo mesquinha, minha mãe disse, com aquele tom de decepção que ela usava desde que eu era criança. Mesquinha e infantil. A Dalva está começando uma vida nova. Vai se casar com um homem bom e você vai estragar tudo porque não sabe aceitar uma brincadeira. Uma brincadeira, repeti de novo. A senhora estava lá ontem. A senhora viu todo mundo rindo de mim e não fez nada, porque não tinha nada para fazer. Você que levou para o lado errado. Então o problema sempre sou eu. Senti meu peito apertar.
aquela sensação de falta de ar que vinha quando eu estava muito nervosa. Quando o Carlos terminou comigo porque eu fiquei doente, a senhora disse que eu devia ter escondido a doença. Quando eu não conseguia ir nas festas de família porque estava com dor, a senhora dizia que eu estava inventando desculpa. Quando a Dalva precisava de dinheiro e eu ajudava, a senhora dizia que era minha obrigação porque eu não tinha família para sustentar. Sempre, o problema fui eu. Minha mãe ficou vermelha. Eu sempre cuidei de você. Quando descobriu essa tal de fibromialgia, quem estava do seu lado? Eu! Te levando em médico, comprando remédio. Levava resmungando, dizendo que eu estava exagerando os sintomas, comprando remédio e comentando com as tias que eu estava virando viciada em medicamento. Eu não estava gritando. Minha voz saía baixa, firme. A senhora acha que eu não escutava? Dalva tentou intervir. Olha, isso tudo é passado. A gente está falando de agora, da minha lua de mel, do meu casamento. Você não pode fazer isso comigo, Irane. Por favor. Olhei para minha irmã, 29 anos mais nova que eu. Sempre foi bonita, sempre teve namorados, sempre teve a vida que eu deveria ter tido se meu corpo não tivesse me traído. E mesmo assim, eu nunca tive ciúmes dela. Nunca desejei mal. Sempre ajudei, sempre paguei, sempre estive presente. Dalva, quantas vezes você me visitou esse ano? O quê? Ela pareceu confusa com a pergunta. Quantas vezes você veio aqui me ver? Só para conversar sem precisar de nada? Eu... não sei. Algumas vezes. Nenhuma. Você não veio nenhuma vez. Só me ligava quando precisava de alguma coisa. Dinheiro emprestado, um favor, alguém para desabafar sobre o Mauro. Mas só para conversar? Para saber como eu estava? Nunca. Você está sendo injusta. Eu estava ocupada com o casamento. Ocupada durante o ano inteiro? Tão ocupada que não podia gastar uma hora comigo? Senti a voz falhar. Mas tinha tempo de fazer piada sobre mim ontem à noite. Minha mãe suspirou, impaciente. Chega, Irane. Isso já passou dos limites. Você vai ligar para aquela agência hoje mesmo e refazer a compra. A Dalva se desculpou. O que mais você quer? Ela não se desculpou. Ela disse que se eu me sentir ofendida, ela pede desculpas. Isso não é desculpa, mãe. Isso é jogar a culpa em mim de novo. Dalva jogou as mãos para cima. Então, o que você quer que eu faça? Me ajoelhe aqui e implore? É isso? Quero que você entenda que foi errado. Quero que você reconheça que me machucou. Mas você não vai fazer isso, vai? Porque, no fundo, você realmente acha que sou doente e chata. Você só está com raiva porque cancelei a viagem, não porque me humilhou. Sabe de uma coisa? Dalva pegou a bolsa. Você sempre foi assim mesmo, sempre arrumando drama em tudo. Meu casamento vai ser lindo de qualquer jeito, com ou sem essa lua de mel cara. Mas quero que você saiba que a partir de hoje, você não existe mais para mim. Não vou te convidar para o casamento. Não quero você perto da minha família. Acabou. Ela saiu batendo a porta. Minha mãe ficou me encarando, com aquela cara de desaprovação que eu conhecia tão bem. Espero que você esteja feliz com a sua decisão. Você acabou de destruir essa família. Eu destruí? A pergunta saiu num fio de voz. Eu que destruí. Minha mãe não respondeu. Só balançou a cabeça e foi embora também. Fiquei sozinha na cozinha, ouvindo o café esfriar no fogão. Minhas pernas fraquejaram e eu me sentei no chão, encostada no armário. Não chorei. Não conseguia. Estava vazia. Passei o resto do domingo deitada no sofá, olhando para o teto. Meu celular tocou várias vezes, mas eu não atendi. Mensagens entravam e eu não lia. Quando anoiteceu, levantei e fui até o escritório, aquele quartinho pequeno que eu usava para guardar documentos. Abri a gaveta onde guardava meus extratos bancários antigos. Tinha guardado tudo, desde que comecei a trabalhar. Sentei na cadeira e comecei a revisar. R$ 2.500 emprestados para a Dalva em 2018, nunca devolvidos. 5.000 em 2016 para ela comprar um carro usado. 3.800 em 2020 para ela pagar um curso. 1.200, 1.500, 800, valores pequenos ao longo dos anos que ela pedia, só até o fim do mês. Peguei uma calculadora e comecei a somar. Só de valores para Dalva, nos últimos 10 anos, mais de R$ 42 mil. Empréstimos que nunca foram devolvidos. Presentes que eu dava porque ela precisava e eu não tinha com o que gastar mesmo. Aí lembrei da minha mãe. As contas de luz que eu pagava quando ela dizia que estava apertado.
O dinheiro para o conserto do telhado da casa dela. O supermercado que eu fazia para ela pelo menos 2 vezes por mês. Comecei a somar também. Mais 28 mil reais em 5 anos. 70 mil reais. Tinha dado 70 mil reais para pessoas que ontem me chamaram de dramática porque me senti humilhada. Que hoje me acusaram de destruir a família porque neguei dar mais 15 mil. Encostei na cadeira e olhei para os papéis espalhados na mesa. 70 mil reais que podiam estar na poupança. Que podiam ter virado uma viagem para mim. Que podiam ter reformado meu apartamento. Que podiam ter me dado um pouco de conforto na vida. Mas eu dei tudo para elas. Porque eram minha família. Porque eu achava que era isso que se fazia. Porque eu queria ser amada. E o que eu recebi em troca? Uma piada cruel na frente de mais de 100 pessoas e uma porta batida na cara. Guardei todos os papéis de volta na gaveta. Fechei com força. Alguma coisa dentro de mim tinha mudado naquele domingo. Alguma coisa que eu não sabia direito o que era ainda. Mas estava lá. Uma raiva fria. Uma clareza nova. Pela primeira vez em 62 anos, eu estava começando a entender que o problema nunca tinha sido eu. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Passei a semana toda sem atender o telefone de ninguém da família. Bloqueei o número da Dalva na terça-feira, quando ela me mandou a 10ª mensagem chamando de egoísta. Bloqueei minha mãe na quinta, depois que ela mandou um áudio de 5 minutos dizendo que eu ia morrer sozinha e que ninguém ia chorar no meu enterro. No sábado de manhã, peguei o ônibus para o outro lado da cidade. Fazia quase 1 ano que não visitava a tia Mirtes, irmã mais velha da minha mãe. Elas não se falavam há mais de 15 anos, desde uma briga feia no velório do meu pai. Eu nunca soube direito o motivo. Minha mãe nunca quis explicar. Só dizia que a Mirtes era uma cobra venenosa que gostava de colocar veneno na cabeça dos outros. Toquei a campainha do apartamento dela. Tia Mirtes abriu com um sorriso largo, me puxou para um abraço apertado que cheirava a lavanda e bolo de fubá. Irane! Que surpresa boa! Entra, entra! Acabei de fazer café. A sala dela era pequena, mas aconchegante, cheia de plantas e fotos antigas nas paredes. Sentei no sofá enquanto ela ia buscar o café e o bolo que estava esfriando na cozinha. Deixa eu adivinhar, ela disse, voltando com a bandeja. Sua mãe e a Dalva aprontaram alguma. Não era pergunta, era afirmação. Peguei a xícara de café que ela me ofereceu e contei tudo. O noivado, a humilhação, a viagem cancelada, a briga de domingo. Tia Mirtes foi comendo um pedaço de bolo devagar, ouvindo cada palavra sem me interromper. Quando terminei, ela suspirou fundo e colocou o prato na mesinha de centro. Você sabe por que eu e sua mãe brigamos no velório do seu pai? Balancei a cabeça que não. Porque eu defendi você. Sua mãe estava lá, no velório do próprio marido, reclamando que você estava chorando demais, fazendo cena. Eu disse que ela era uma insensível, que você tinha todo o direito de chorar pelo seu pai. Ela me chamou de intrometida e disse que eu não sabia de nada da vida dela. Eu disse que sabia o suficiente para ver que ela sempre tratou você como segunda escolha. Minha mão parou no ar, segurando a xícara. O quê? Irane, você acha que eu não percebia? Que eu não via como sua mãe sempre puxava para a Dalva? Desde que vocês eram crianças? Mas a Dalva é a caçula. Sempre foi mais mimada mesmo. Não é só isso. Tia Mirtes se levantou e foi até um móvel antigo, abriu uma gaveta e voltou com um envelope amarelado. Seu pai me deu isso alguns meses antes de morrer. Pediu para eu guardar e te dar quando você precisasse. Acho que chegou a hora. Peguei o envelope com a mão tremendo. Dentro tinha fotos antigas. Fotos de quando eu era jovem, 19, 20 anos. Eu estava bonita naquelas fotos, sorrindo, com o cabelo comprido, usando aqueles vestidos que estavam na moda na época. Você era linda, Irane, e inteligente. Trabalhava, estudava, tinha pretendentes. Lembra do Antônio? Aquele rapaz do banco que vivia te rodeando? Lembrava sim. Antônio era bonito, educado, tinha um bom emprego. Tinha me pedido em namoro 3 vezes e eu sempre inventava desculpas. Ele era apaixonado por você. Todo mundo via. Mas você nunca deu chance para ele, nem para nenhum outro. Sabe por quê? Porque eu estava focada em trabalhar, em ajudar em casa.
Porque sua mãe colocou na sua cabeça que você precisava ajudar a família primeiro. Que a Dalva era pequena, que seu pai não ganhava o suficiente, que você era a filha mais velha e tinha responsabilidade. Ela te transformou em segunda mãe da Dalva quando você tinha 15 anos. Olhei para as fotos. Tinha uma de mim segurando a Dalva bebê no colo. Eu devia ter uns 16 anos naquela foto. Minha expressão não era feliz. Parecia cansada. Aí, quando você conheceu o Carlos, aos 34, sua mãe quase teve um treco. Porque significava que você ia casar, ia sair de casa, não ia mais estar disponível para ajudar com tudo. Mas aí veio o diagnóstico. O bolo ficou seco na minha garganta. A fibromialgia. E de repente você tinha uma razão para não se casar mesmo. O Carlos terminou com você. Sua mãe ficou aliviada disso. E você continuou sendo a filha disponível. A que ajudava financeiramente, a que resolvia problemas, a que estava sempre lá. A tia está dizendo que minha mãe ficou feliz que eu fiquei doente? Tia Mirtes pegou minha mão. Estou dizendo que sua mãe sempre precisou que você ficasse no lugar de coadjuvante. Quando você era jovem e bonita, ela te sobrecarregou com responsabilidades. Quando você finalmente ia ter sua vida, a doença te segurou lá. E ela nunca fez nada para te incentivar a seguir em frente. Lágrimas começaram a descer sem eu perceber. Mas ela me levava nos médicos, levava reclamando. Levava te fazendo sentir culpada. Eu ouvia os comentários dela nas festas de família, Irane, que você estava se fazendo de doente para não trabalhar direito, que estava ficando viciada em remédio, que era frescura. Sua própria mãe falava isso de você. Fechei os olhos tentando respirar. Aquilo doía mais do que a humilhação no noivado. Doía como uma facada antiga, de anos e anos, sendo enfiada cada vez mais fundo. E a Dalva? Consegui perguntar. A Dalva cresceu vendo sua mãe te tratar assim. Cresceu ouvindo que a Irane era dramática, que exagerava, que era chata. Ela aprendeu a te desrespeitar porque viu o exemplo em casa durante a vida inteira. Tia Mirte se levantou e foi buscar mais café. Quando voltou, tinha uma expressão séria. Tem outra coisa que você precisa saber. Sobre o Mauro. O noivo da Dalva? Ele está desempregado há 8 meses. Perdeu o emprego de gerente naquele supermercado e não conseguiu nada desde então. A Dalva está sustentando a casa sozinha com o salário dela de recepcionista, e o salário não dá. Ela tem dívidas no cartão de crédito, dívidas em loja, está devendo aluguel. Senti o estômago embrulhar. Como a tia sabe disso? A Conceição, minha vizinha do prédio, trabalha na mesma clínica que a Dalva. Ela me contou. O Mauro está escondendo dívidas da Dalva também. Tem empréstimo em banco que ela não sabe. Eles estão num buraco financeiro feio. Por isso ela queria tanto a viagem. Não era lua de mel, era fuga. E sua mãe sabe de tudo. Sabe da situação do Mauro, sabe das dívidas da Dalva. E mesmo assim, incentivou ela a te pedir 15 mil reais para uma viagem que eles não podem pagar. Encostei no sofá, sentindo minha cabeça girar. Tudo começou a fazer sentido. A pressa do casamento, os pedidos constantes de dinheiro, a raiva quando eu cancelei a viagem. Não era sobre lua de mel, era sobre dinheiro que elas precisavam e que eu sempre tinha dado antes. Elas me veem como banco, não como família. Sempre viram, minha filha. Seu pai via isso. Ele me disse uma vez, uns 2 meses antes de morrer, que tinha medo do que ia acontecer com você depois que ele se fosse. Porque ele sabia que sua mãe ia sugar você até não sobrar nada. Por que ele nunca fez nada, então? Tia Mirtes ficou em silêncio por um momento. Seu pai era um homem bom, mas era fraco. Tinha medo da sua mãe, do temperamento dela. E no fim, quando viu o que estava acontecendo de verdade, já estava doente demais para mudar alguma coisa. A culpa comeu ele por dentro. Acho que por isso ele morreu tão cedo. O coração dele não aguentou carregar tanto peso. Chorei então. Chorei pelo meu pai que morreu carregando culpa. Chorei pela menina de 16 anos naquela foto que nunca teve chance de ser jovem de verdade. Chorei pela mulher de 37 que perdeu o noivo porque ficou doente. Chorei pelos 62 anos vividos sendo segunda opção. Tia Mirtes me abraçou e deixou eu chorar no ombro dela, fazendo carinho no meu cabelo como minha mãe nunca fez. Quando me acalmei, ela trouxe um copo de água e esperou eu beber tudo. O que você vai fazer agora? Não sei, respondi honestamente. Antes eu achava que era só raiva por causa do noivado, mas agora eu vejo que é uma vida inteira de ser usada.
Você tem todo o direito de se afastar delas, Irane. Não deve nada para sua mãe. Não deve nada para a Dalva. Você já deu tudo o que tinha e elas só te humilharam em troca. Fiquei mais 1 hora na casa da tia Mirtes. Ela me mostrou mais fotos antigas, contou histórias da época que eu era criança, coisas que eu não lembrava. Histórias de uma menina que gostava de desenhar, que queria ser professora, que tinha sonhos. Quando esses sonhos tinham morrido? Quando eu tinha deixado eles morrerem para carregar os sonhos dos outros? Quando saí do apartamento dela, já estava anoitecendo. Peguei o ônibus de volta para casa com a cabeça cheia de pensamentos. No caminho, olhei pela janela e vi famílias caminhando juntas na rua, rindo, conversando. Senti uma pontada de inveja, mas também algo novo, uma raiva que não era quente e explosiva. Era fria, calculada, firme. Minha mãe tinha feito escolhas. Tinha escolhido me usar. Tinha escolhido favorecer a Dalva. Tinha escolhido nunca me defender, nunca me valorizar, nunca me ver como filha de verdade. E eu tinha feito escolhas também. Tinha escolhido aceitar. Tinha escolhido sempre dar mais uma chance. Tinha escolhido acreditar que se eu fosse boa o suficiente, útil o suficiente, generosa o suficiente, um dia elas iam me amar de verdade. Mas agora eu entendia. Elas nunca iam me amar. Porque não era sobre mim ser boa o bastante. Era sobre elas terem decidido, há muito tempo atrás, que eu existia para servir, não para ser amada. E pela primeira vez na vida, eu estava começando a escolher diferente. Na segunda-feira, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Era como se uma névoa que sempre esteve na minha frente tivesse se dissipado durante a noite. Olhei para o celular e vi 23 mensagens não lidas. Ignorei todas. Tomei meu café, tomei meus remédios e fui trabalhar. No escritório de contabilidade, onde trabalhava há 35 anos, sentei na minha mesa e comecei a organizar as planilhas do dia. A Joana, minha colega que trabalhava na mesa ao lado, percebeu que algo era diferente. Você está bem, Ira? Parece diferente hoje. Estou bem. Só cansei de algumas coisas. Ela não perguntou mais nada, mas me lançou um olhar curioso durante o resto da manhã. Na hora do almoço, enquanto esquentava minha marmita no micro-ondas da copa, meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi. Irane? É a Célia, da floricultura aqui do bairro. Oi, Célia. Tudo bem? Olha, sua mãe passou aqui mais cedo e encomendou um arranjo grande de flores para mandar para sua casa. Mas ela pediu para colocar na conta dela. E a conta dela já está com 3 meses atrasados. Então eu queria saber se você pode vir aqui pagar, porque senão eu não posso liberar as flores. Respirei fundo. Célia, eu não encomendei flores. E não vou pagar a conta da minha mãe. Pode cancelar o pedido dela. Silêncio do outro lado. Mas ela disse que era para pedir desculpas para você. Que vocês tinham brigado. Não preciso de flores, Célia. Obrigada por ligar. Desliguei antes dela insistir. Voltei para minha mesa e comi minha comida. Arroz, feijão, frango grelhado, salada. Comida simples que eu tinha feito no domingo à noite. A mesma comida que sempre fiz para mim, sozinha, durante anos e anos. Às 3 da tarde recebi uma mensagem no WhatsApp. Era Dalva. Desbloqueei o número dela só para ver o que tinha escrito. Irmã, a gente precisa conversar. Eu sei que saiu tudo errado no meu noivado e eu quero te pedir desculpas de verdade. Aquilo que eu falei foi horrível e eu estava errada. Estava nervosa com o casamento, com tanta coisa acontecendo e acabei descontando em você. Me perdoa? Você sempre foi tão boa comigo, sempre me ajudou em tudo. Eu sei que não mereço, mas preciso te pedir mais um favor. O salão onde vou fazer o cabelo e a maquiagem no dia do casamento está cobrando R$ 1.200 adiantado e meu cartão está no limite. Você pode me emprestar? Prometo que te pago mês que vem quando receber. Por favor, irmã, eu te amo. Li a mensagem 3 vezes, cada palavra escolhida com cuidado, cada frase calculada para me manipular. O pedido de desculpas misturado com elogios, misturado com o pedido de dinheiro, como se fossem a mesma coisa. Como se me perdoar e me dar dinheiro fossem inseparáveis. Não respondi. Bloqueei o número de novo e voltei ao trabalho. Na quarta-feira à noite, eu tinha acabado de chegar do trabalho quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Era minha mãe. Sozinha dessa vez. Abri a porta, mas não a convidei para entrar. Preciso falar com você, ela disse. Pode falar daí mesmo. Ela fez cara feia. Não vou ficar no corredor feito pedinte. Me deixa entrar.
Abri espaço para ela passar. Minha mãe entrou e foi direto sentar no sofá, como sempre fazia, como se a casa fosse dela. Essa história já foi longe demais, Irane. Você está agindo feito criança birrententa. A Dalva te mandou mensagem pedindo desculpas e você nem respondeu. Li a mensagem, respondi, ficando de pé perto da porta. Não ia sentar. Não ia ficar confortável. Então por que não respondeu? Por que não ajuda ela com o salão? São só R$ 1.200, não é nada para você. Não é nada para mim? Senti a raiva subindo. R$ 1.200 é quase metade do meu salário, mãe. E eu não vou dar. Emprestar. Ela disse que vai te pagar mês que vem. Como ela disse que ia me pagar os R$ 5.000 que emprestei em 2016. Ou os 2.500 de 2018. Ou os 3.800 de 2020. A senhora quer que eu continue? Minha mãe ficou vermelha. Isso é baixo, Irane. Ficar jogando na cara o que você fez pela sua irmã. Quando se ajuda a família, não se cobra de volta. Então por que a Dalva prometeu me pagar mês que vem? Se não se cobra de volta, por que ela disse isso? É jeito de falar. Meu Deus, você está impossível. Cruzei os braços. Não vou emprestar dinheiro para a Dalva. Não vou pagar nada mais para ela. E não vou aceitar pedido de desculpas falso que vem junto com pedido de dinheiro. Pedido de desculpas falso? A menina se humilhou te pedindo perdão. Ela não se humilhou, mãe. Ela escreveu 3 linhas de desculpa e 5 linhas pedindo R$ 1.200. Isso não é pedir perdão. É tentar me manipular. Minha mãe se levantou do sofá. Sabe qual é o seu problema, Irane? Você é rancorosa. Guarda mágoa de tudo. Não sabe perdoar. Por isso você está sozinha nessa vida. A frase cortou. Mas dessa vez eu não deixei cortar fundo. Estou sozinha porque as pessoas que deveriam me amar só me procuram quando precisam de dinheiro. Estou sozinha porque passei 62 anos sendo útil em vez de ser amada. E estou sozinha porque vocês duas decidiram que esse era o meu lugar. Que dramática! Ninguém decidiu nada. A senhora decidiu sim. Decidiu que eu ia ser a que sustenta, a que ajuda, a que resolve. A que não tem direito de reclamar, de se sentir mal, de pedir respeito. Eu te criei. Te dei tudo. A senhora me criou, me fazendo sentir que eu tinha que pagar pela minha existência, que eu tinha que provar o tempo todo que era digna de estar aqui. Minha voz saiu mais alta do que eu queria, mas eu não conseguia parar. A senhora sabe quantos anos eu passei tentando ganhar o amor da senhora? Quantas vezes eu fiz coisas que me machucavam só para agradar? E a senhora nunca me viu de verdade? Eu sempre te vi, sempre cuidei de você. Cuidou reclamando, cuidou me fazendo sentir culpada, cuidou dizendo para todo mundo que eu exagerava minha doença, que era frescura, que eu estava ficando viciada em remédio. A senhora acha que eu não sabia? Que eu não ouvia? Minha mãe abriu a boca para falar, mas eu não deixei. E quando a Dalva me humilhou na frente de mais de 100 pessoas, a senhora ficou sentada, quieta, não me defendeu, não disse nada, porque no fundo a senhora concorda com ela. Concorda que sou doente e chata. Concorda que ninguém me quer. Porque se não concordasse, teria feito alguma coisa. Eu não ia fazer cena numa festa. Mas deixar sua filha ser humilhada publicamente, isso pode? Isso não é cena? O silêncio caiu pesado na sala. Minha mãe estava com os olhos arregalados, como se nunca tivesse me visto daquele jeito. E realmente nunca tinha. Porque eu nunca tinha falado assim. Nunca tinha gritado. Nunca tinha colocado para fora. Você está sendo egoísta, ela disse com a voz trêmula. Egoísta e ingrata. A Dalva está começando uma vida, está casando, e você quer estragar tudo porque não sabe aceitar uma brincadeira. Não era brincadeira, mãe. E eu não estou estragando nada, só estou parando de consertar. Parando de consertar o quê? Tudo. Os problemas da Dalva, as contas que a senhora não consegue pagar, as situações que vocês criam e esperam que eu resolva. Acabou. Não vou mais fazer isso. Minha mãe deu 2 passos na minha direção. Você não pode fazer isso. Somos sua família. Família se respeita, mãe. Família não humilha. Família não usa. E vocês duas fazem as 3 coisas comigo há anos. Então é isso? Você vai virar as costas para a gente? Não. Eu vou virar as costas para quem virou as costas para mim primeiro. Vou parar de estar disponível. Vou parar de dizer sim para tudo. Vou parar de pagar para ser tolerada. Você vai se arrepender disso, Irane. Vai ficar velha, doente, sozinha.
e não vai ter ninguém para cuidar de você. Ninguém. A ameaça estava lá, clara como água, mas pela primeira vez não me assustou. Se for para ter alguém que só cuida de mim se eu pagar, prefiro ficar sozinha mesmo. Minha mãe pegou a bolsa com força. Você está cometendo um erro que vai pagar caro. Já paguei caro a vida inteira, mãe. 70 mil reais de caro. Agora não pago mais nada. Ela foi até a porta, parou, me olhou de cima a baixo com aquele desprezo que eu conhecia tão bem. Sua irmã estava certa. Você é chata mesmo. Insuportável. Abri a porta para ela. Então, para que me quer por perto? Ela saiu sem responder. Ouvi os passos dela no corredor, o barulho do elevador. Fechei a porta, tranquei e encostei nela. Meu corpo inteiro tremia. Lágrimas desciam pelo meu rosto, molhando minha blusa. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de libertação. Eu tinha dito não, tinha colocado limites, tinha falado verdades que estavam entaladas na garganta há décadas. E o mundo não tinha acabado. O céu não tinha caído na minha cabeça. Fui até o banheiro, lavei o rosto, olhei para mim mesma no espelho. Meus olhos estavam inchados, meu rosto vermelho. Mas tinha algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, eu não via a Irane que todos esperavam. Via a Irane que eu tinha deixado morrer lá atrás, quando aceitei ser menos para caber no espaço que me deram. Naquela noite, deitada na cama, senti meu corpo doer menos. As articulações que sempre latejavam estavam quietas. O cansaço que me acompanhava sempre estava mais leve. E entendi uma coisa que meu médico tinha tentado me explicar há anos. O estresse emocional piora a fibromialgia. E eu tinha vivido estressada a vida inteira tentando ser suficiente para pessoas que nunca iam me achar suficiente. Mas agora, pela primeira vez, eu estava escolhendo ser suficiente para mim mesma. E isso estava começando a mudar tudo. 3 meses se passaram desde a última vez que vi minha mãe. 3 meses sem atender ligações, sem responder mensagens, sem ceder. No começo foi difícil. Meu dedo ficava em cima do botão de ligar de volta toda vez que via o nome dela na tela. Mas eu não ligava. Não podia ligar. Porque se ligasse, ia cair de novo no mesmo buraco de sempre. O casamento da Dalva aconteceu numa quinta-feira de manhã. Cerimônia simples no cartório, só família próxima. Descobri pela tia Mirtes que soube pela vizinha dela que trabalha com a Dalva. Não fui convidada. Não que eu fosse se tivesse sido. Naquele dia, saí mais cedo do trabalho e fui ao shopping. Comprei uma blusa nova, azul marinho, daquelas de tecido bom que duravam anos. Não era cara, mas era bonita. Fazia tempo que eu não comprava nada para mim sem sentir culpa. Sempre achava que o dinheiro devia ser guardado para emergências ou para ajudar alguém que precisasse. Mas agora eu entendia. Eu também precisava. Precisava me valorizar, me presentear, me ver como alguém que merecia coisas boas. Passei numa loja de materiais de arte e fiquei olhando as tintas, os pincéis, as telas em branco. Quando era jovem, eu gostava de desenhar. Nada profissional, mas gostava. Passava horas copiando flores de revistas, desenhando paisagens que via pela janela. Parei quando comecei a trabalhar tempo integral, quando assumir responsabilidades virou mais importante que ter hobbies. A vendedora se aproximou. Posso ajudar em alguma coisa? Queria começar a pintar, mas não sei nada de técnica. A gente tem aulas de aquarela aqui todo sábado de manhã. 3 horas de aula, material incluído. Quer se inscrever? Olhei para o cartaz com as informações. R$ 200 por mês, 4 aulas. Meu primeiro impulso foi pensar que era dinheiro demais, que eu podia aprender sozinha pela internet. Mas aí, lembrei dos R$ 15 mil da viagem, dos 70 mil que dei para a família ao longo dos anos. R$ 200 para fazer algo que eu queria não era desperdício, era investimento em mim. Quero sim. Quando começa? Sábado que vem. Deixa eu te cadastrar. Saí da loja com o comprovante da inscrição na bolsa e um sorriso no rosto. Sentia algo leve no peito, uma sensação que demorei para identificar. Era esperança. Esperança de que minha vida podia ser mais do que só trabalhar e existir. Cheguei em casa e liguei para uma empresa de reformas. Meu apartamento estava do mesmo jeito há mais de 15 anos. Pintura descascada, azulejos rachados no banheiro, armário da cozinha caindo aos pedaços. Sempre dizia que ia reformar um dia, mas nunca tinha dinheiro sobrando. Agora eu sabia por quê.
O dinheiro nunca sobrava porque eu sempre dava para outras pessoas. O rapaz da reforma veio no dia seguinte fazer o orçamento. Andou pelo apartamento, anotando tudo, medindo, fotografando. Quanto tempo a senhora mora aqui? 32 anos. Nossa, e nunca reformou? Nunca tive oportunidade. Ele sorriu com simpatia. Então tá na hora, né? Vou fazer um orçamento bem detalhado para a senhora. 2 dias depois, recebi o orçamento. R$ 8.500 para pintura completa, troca dos azulejos do banheiro, armário novo na cozinha e conserto de infiltrações. Era muito dinheiro, mas eu tinha. Tinha economizado durante anos, e agora que não estava mais sustentando a família inteira, o dinheiro estava lá, parado na poupança. Aprovei o orçamento. A obra começaria na segunda seguinte. Foi nessa época que minha mãe tentou contato de novo. Não ligou direto para mim. Ligou para o escritório onde eu trabalhava. A Joana veio até minha mesa. Ira, tem uma senhora na linha 2 dizendo que é sua mãe. Disse que é urgente. Respirei fundo. Pode desligar. Não quero falar. Mas ela disse que é urgente. Joana, por favor, desligue. Ela hesitou, mas fez o que pedi. 5 minutos depois, o telefone tocou de novo. Era minha mãe ligando do celular dela. Desliguei. Ela ligou mais 4 vezes. Eu desliguei todas. Na hora do almoço, fui até a sala do meu chefe e bati na porta. Seu Mário, preciso de um favor. Pode falar, Irane. Se minha mãe ligar aqui de novo, pode pedir para a recepção não passar para mim? É uma situação familiar complicada. Ele me olhou com aqueles olhos de quem tinha vivido muito e entendia das coisas. Tá dando trabalho em casa? Tem dado há 62 anos. Só agora eu percebi. Pode deixar. Vou avisar a Fernanda na recepção. Obrigada, seu Mário. Família é complicado mesmo, Irane. Às vezes a gente precisa se proteger, mesmo que seja de quem deveria nos proteger. Aquelas palavras ficaram comigo o resto do dia. Ele tinha razão. Eu estava me protegendo, e não tinha nada de errado nisso. No sábado, fui para minha primeira aula de aquarela. A sala tinha 8 pessoas, todas mulheres, a maioria perto da minha idade. A professora, Júlia, era uma moça jovem de uns 30 anos, cheia de energia e paciência. Aquarela é sobre deixar a água trabalhar. A gente sugere, mas a tinta tem vontade própria. Ela explicou enquanto mostrava a técnica básica. Passei 3 horas pintando e errando e tentando de novo. Minha primeira pintura era um desastre, cores borradas, formas tortas, mas era minha, feita pelas minhas mãos, com meu tempo, para mim mesma. Na saída, uma das alunas veio falar comigo. Ela se chamava Regina, tinha 65 anos, cabelo grisalho curto. Primeira vez pintando? Primeira vez desde que eu era adolescente. Eu também voltei agora. Aposentei há 6 meses e percebi que não sabia mais quem eu era sem o trabalho. Estou me redescobrindo. Conversamos até o estacionamento. Regina me contou que tinha 3 filhos, 7 netos e que passou a vida inteira cuidando de todo mundo. Quando aposentou, achou que ia ser só alegria. Mas os filhos continuaram pedindo favores, esperando que ela cuidasse dos netos todo dia, resolvesse problemas. Ela começou a dizer não, e a família ficou brava. Eles acham que porque sou aposentada, não tenho mais vida própria, ela disse. Como se eu existisse só para servir eles. Sei exatamente como é, respondi. Trocamos telefone. Era bom conversar com alguém que entendia, que estava passando por algo parecido. Nos meses seguintes, minha vida mudou de jeitos pequenos, mas importantes. A reforma do apartamento terminou e minha casa ficou irreconhecível. Paredes claras, banheiro novo, cozinha funcional. Quando olhava em volta, via um espaço que finalmente parecia meu. Não era mais o apartamento onde eu só existia. Era o lugar onde eu vivia. As aulas de aquarela viraram meu momento sagrado dos sábados. Fiz amizade com Regina e outras 2 mulheres do grupo, a Teresa e a Sônia. A gente começou a sair para tomar café depois da aula, conversar sobre a vida, sobre nossos problemas, sobre nossas conquistas pequenas. Foi a Teresa que notou primeiro. Ira, você está com a pele diferente, mais bonita. É? Não mudei nada. Está sim. Está mais descansada, com menos olheira. A Sônia concordou. E você não está mais tão curvada. Sua postura melhorou. Tinham razão. Eu percebia também. As crises de fibromialgia tinham diminuído drasticamente. Antes eu tinha dias ruins toda semana. Dias em que mal conseguia levantar da cama de tanta dor. Agora passavam-se semanas inteiras, sem nenhuma crise forte. Dormia melhor.
Comia melhor. Meu corpo estava respondendo à ausência de estresse. Foi num desses encontros de café que a tia Mirtes me ligou. Atendi e fui para um canto mais quieto. Ira, querida, não queria te incomodar, mas achei que você ia querer saber. A Dalva está com problemas. Meu estômago apertou. Que tipo de problemas? O Mauro continua desempregado. Eles estão atrasando aluguel, contas. A Dalva está grávida de 4 meses. Grávida. Minha irmã ia ser mãe. Senti uma pontada de algo que não consegui identificar. Não era ciúmes. Era uma tristeza estranha, por tudo que podia ter sido e nunca foi. Como você soube? A Conceição me contou. A Dalva pediu demissão da clínica porque estava com um enjoo muito forte. Não conseguia trabalhar. Agora eles estão sem renda nenhuma. E minha mãe? Sua mãe está tentando ajudar, mas ela também não tem muito. A aposentadoria dela não é grande. A tia está me contando isso por quê? Tia Mirtes ficou em silêncio por um momento. Porque sua mãe vai te ligar. Eu sei que vai. E queria que você estivesse preparada. Obrigada por avisar, tia. Ira, o que você decidir fazer, eu apoio. Mas não deixa elas te puxarem de volta para aquele lugar. Você está bem agora. Está vivendo. Eu vejo isso toda vez que a gente conversa. Desliguei e voltei para a mesa onde minhas amigas esperavam. Contei para elas o que tinha acabado de saber. E você vai ajudar? A Regina perguntou. Não. As 3 me olharam. Não vou, repeti, mais firme. Não porque sou má, não porque não me importo, mas porque se eu ajudar agora, vou estar dizendo que está tudo bem, que pode me humilhar, me usar, me desrespeitar e eu vou continuar lá, sempre disponível, sempre pagando. A Sônia pegou minha mão. Você está certa, Ira. Está certíssima. Naquela noite, deitada na minha cama no meu apartamento reformado, pensei em tudo que tinha mudado. Pensei na Irane de 3 meses atrás, chorando no carro depois do noivado. Pensei na Irane de 20 anos atrás, aceitando o fim do noivado com o Carlos em silêncio. Pensei na Irane de 40 anos atrás, uma menina de 16 anos segurando a irmã bebê no colo, já carregando responsabilidades que não eram dela. E pensei na Irane de hoje, que pintava aos sábados, que tinha amigas verdadeiras, que morava numa casa bonita, que dormia sem dor todas as noites, que tinha escolhido finalmente viver em vez de só existir. 2 dias depois, como tia Mirtes tinha previsto, minha mãe ligou. Dessa vez, não era do número dela. Era de um número que eu não conhecia. Atendi sem pensar. Irane. A voz dela estava cansada, envelhecida. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar, mãe. É sobre a Dalva. Ela está grávida, está passando necessidade. Eles vão ser despejados do apartamento mês que vem. E o que a senhora quer que eu faça? Silêncio. Então ela disse, com aquela voz que eu conhecia, aquela que sempre conseguia me fazer sentir culpada. Você é a tia dessa criança. Não vai ajudar seu sobrinho? Nem nasceu ainda, e a senhora já está usando ele para me manipular. Não é manipulação, é família. Família não humilha, mãe. Já tivemos essa conversa. Tá bom, Irane, tá bom. A Dalva errou. Eu sei que errou. Mas ela está pagando caro por isso. Está sem dinheiro, sem trabalho, grávida, com um marido que não serve para nada. Você vai deixar ela na rua? Fechei os olhos. Respirei. Ela não vai ficar na rua. Ela vai morar com a senhora, como sempre foi o plano quando as coisas ficassem difíceis para ela. Minha casa é pequena, mas é casa. Ela vai ter teto, vai ter comida, não vai morrer. E vai aprender, talvez, que as escolhas têm consequências. Você está sendo cruel. Estou sendo honesta. E estou cuidando de mim pela primeira vez na vida. Desliguei. Minha mão tremia, mas não liguei de volta. Bloqueei aquele número também. Naquela noite dormi pesado, sem sonhos ruins, sem acordar no meio da madrugada. E quando abri os olhos de manhã, o sol entrava pela janela do quarto, iluminando as paredes claras recém-pintadas. E eu soube que tinha feito a escolha certa. Eu tinha escolhido paz em vez de culpa. Tinha escolhido minha saúde em vez da aprovação delas. Tinha escolhido viver bem em vez de sofrer acompanhada. E pela primeira vez em 62 anos, eu estava realmente bem. 2 anos se passaram. 2 anos desde aquele noivado, desde a humilhação, desde a última vez que dei dinheiro para minha família. 2 anos vivendo de um jeito completamente diferente. Estava no meu apartamento numa tarde de sábado, olhando as pinturas que tinha espalhadas pela sala. Algumas eram ruins ainda, cores que não combinavam,
traços inseguros. Mas outras, as mais recentes, mostravam progresso. Tinha uma aquarela de flores roxas que ficou bonita de verdade. A professora Júlia até sugeriu que eu expusesse no evento de fim de ano do ateliê. O celular tocou. Era a tia Mirtes. Oi, tia. Ira, querida. Como você está? Bem, acabei de voltar do mercado. Vou fazer lasanha para o almoço de amanhã. A Regina, a Teresa e a Sônia vão vir aqui. Que bom, minha filha. Você merece ter amigas de verdade. Ela fez uma pausa. Tenho uma coisa que preciso te contar. Não porque acho que você deva fazer algo, mas porque você tem direito de saber. Meu estômago apertou. O que foi? A Dalva se separou do Mauro. Ela está morando com sua mãe há 3 meses, com a menina. Dalva tinha tido uma menina. Eu sabia disso porque tinha visto um comentário da prima Ana no Facebook, meses atrás. Não procurei saber mais. Não perguntei o nome, não mandei presente, não fiz contato. Parecia cruel quando pensava nisso, mas era necessário. Era sobrevivência. Tá, foi tudo que consegui dizer. O Mauro continua desempregado, não paga pensão. Sua mãe está sustentando as duas com a aposentadoria dela. Não está fácil. Imagino que não esteja. Sua mãe teve uns problemas de saúde também. Nada grave, mas pressão alta, colesterol, coisa de idade chegando. Esperei ela continuar. Ira, elas estão tentando te procurar. Sua mãe e a Dalva. Mandaram mensagens para várias pessoas da família pedindo para alguém falar com você. A Ana me ligou ontem perguntando se eu sabia como te convencer a voltar a falar com elas. E o que a tia disse? Disse que você está vivendo sua vida e que isso deve ser respeitado. Sorri. Tia Mirtes sempre me defendia. Sempre esteve do meu lado, mesmo quando todo mundo me chamava de egoísta, de cruel, de rancorosa. Obrigada, tia. Não precisa agradecer. Só quero que você saiba que vai ter gente tentando te procurar, para você estar preparada. Quando desliguei, fui até o celular e olhei as mensagens. Tinha 3 não lidas de números que eu não conhecia. Abri a primeira. Ira, sou eu, a Dalva. Estou usando o celular da minha amiga porque você me bloqueou. Precisamos conversar. Por favor. Minha filha precisa de você. Eu preciso de você. A segunda era da minha prima Ana. Prima, a sua mãe e a Dalva estão precisando de ajuda. Sei que vocês brigaram, mas já passou tempo demais. Família é família. Conversa com elas. A terceira era de um número com DDD de outro estado. Abri. Irane, aqui é a Sebastiana, sua mãe. Consegui esse número com uma conhecida do trabalho. Preciso muito falar com você. Estou com problemas de saúde, a Dalva está sofrendo muito, sua sobrinha precisa de coisas que não consigo dar. Você não pode continuar assim, fingindo que não tem família. Liga para mim, por favor. Li as 3 mensagens sentada no sofá. Senti algo, mas não era culpa. Era uma tristeza tranquila. A tristeza de aceitar que algumas coisas nunca mudam. Elas continuavam vendo-me como solução, não como pessoa. Continuavam me procurando quando precisavam, não porque sentiam minha falta. Deletei as 3 mensagens. Bloqueei os 3 números. Fui até a cozinha e comecei a preparar a massa da lasanha. Tinha virado uma boa cozinheira nos últimos 2 anos. Descobri que gostava de cozinhar quando era para mim, ou para pessoas que eu escolhia receber. Regina, Teresa e Sônia vinham almoçar comigo todo mês. Eu ia na casa delas também. A gente se reunia, conversava, ria, chorava juntas quando precisava. Era o meu grupo de apoio improvisado. Todas nós tínhamos fibromialgia. Todas nós tínhamos histórias de família complicada. Todas nós estávamos aprendendo na casa dos 60 anos que nunca é tarde para escolher a si mesma. Na semana seguinte, era aniversário de 64 anos. Completava 2 anos desde o noivado da Dalva. Decidi comemorar. Chamei minhas amigas para jantar num restaurante italiano que tinha aberto perto de casa. Nada luxuoso, mas era gostoso, acolhedor. A aniversariante não paga sobremesa, a Sônia anunciou quando terminamos de comer. E também não paga a conta, a Regina completou. Hoje a gente te homenageia. Vocês não precisam? Precisamos sim, a Teresa disse. Você faz isso pela gente direto. Deixa a gente retribuir. Comemos bolo de chocolate e tiramos fotos. Fotos que eu postei no meu Facebook, que eu tinha começado a usar de novo. Não postava muito, mas gostava de registrar os momentos bons. As pinturas que fazia, os passeios com as amigas, as flores que tinha plantado na jardineira da sacada.
Quando cheguei em casa naquela noite, entrei no banheiro e olhei para mim mesma no espelho. Tinha rugas, tinha cabelos brancos, tinha marcas do tempo, mas tinha algo mais. Tinha paz no olhar, tinha um sorriso verdadeiro. Tinha na expressão de quem finalmente estava confortável dentro da própria pele. Lembrei da Irane de 2 anos atrás, aquela que saiu do noivado chorando, humilhada, destruída, aquela que achava que era o problema, aquela que carregava culpa por tudo, o tempo todo. Eu não era mais aquela mulher. No domingo de manhã, acordei com o sol entrando pela janela. Meu corpo não doía. Tinha dormido a noite toda sem acordar, sem revirar na cama, sem aquela dor surda nas articulações que me acompanhou por décadas. O médico tinha explicado: fibromialgia tem componente emocional forte. Quando o estresse diminui, os sintomas diminuem. E o meu estresse tinha despencado, porque eu não estava mais tentando carregar o mundo nas costas. Não estava mais tentando ser suficiente para pessoas que nunca iam me achar suficiente. Fiz café, torrada com queijo, sentei na varanda pequena do meu apartamento. Morava no 3º andar, dava para ver a rua, as pessoas passando, a vida acontecendo lá embaixo. Antes eu olhava pela janela e sentia inveja de quem tinha família, de quem ria com parentes, de quem não estava sozinha. Agora eu olhava e sentia gratidão. Gratidão por ter escolhido paz em vez de companhia tóxica. Gratidão por ter aprendido que sozinha não significa só, e que rodeada de gente não significa amada. O celular tocou. Número desconhecido de novo. Dessa vez atendi. Alô? Irane? É a Dalva. Respirei fundo. Dalva, você me atendeu. A voz dela tinha surpresa. Esperança. Atendi. O que você quer? Silêncio. Então ela começou a chorar. Irmã, está tudo tão difícil. Eu me separei do Mauro. Estou morando com a mãe. A Laura só chora. Eu não tenho dinheiro para nada. Preciso da sua ajuda. Para quê especificamente? Preciso de dinheiro para pagar um advogado, para pedir pensão do Mauro. Preciso de dinheiro para comprar coisas para a Laura. Preciso de você, Irane. Você sempre foi tão boa comigo. Sempre me ajudou. Por favor, não me abandona agora. Olhei para a minha sala. As plantas na sacada, as pinturas na parede, o sofá novo que tinha comprado mês passado. Tudo simples, nada luxuoso, mas era meu. Era resultado de 2 anos me colocando em primeiro lugar. Não vou te ajudar, Dalva. O quê? A voz dela ficou aguda. Como não vai? Sua sobrinha está passando necessidade. Sua filha tem mãe e tem avó. Não está abandonada. Está sem luxo, mas não está sem comida ou teto. Você é desumana. Como pode fazer isso comigo? Com uma criança? Estou fazendo o que você fez comigo há 2 anos. Estou escolhendo não ajudar quem me machucou. Eu pedi desculpas, 1000 vezes. Você pediu desculpas junto com pedidos de dinheiro. Nunca foi desculpa de verdade. Foi só mais uma forma de tentar me usar. Ouvi ela chorar do outro lado da linha. Uma parte pequena de mim ainda queria ceder. Queria dizer que estava tudo bem, que eu ajudava só mais essa vez. Mas uma parte maior, mais forte, sabia a verdade. Se eu ajudasse agora, estaria jogando fora 2 anos de crescimento. Estaria dizendo que tudo bem me tratar mal, porque no final eu sempre voltava. Dalva, você me humilhou na frente de mais de 100 pessoas. Disse que ninguém me quer porque sou doente e chata. Riu de mim. Deixou todos rirem de mim. E quando cancelei a viagem, não veio pedir desculpas. Veio pedir mais dinheiro. Mas já faz 2 anos disso. E você só está me ligando porque precisa de alguma coisa. Não ligou no meu aniversário. Não ligou para saber se eu estava bem. Não mandou uma mensagem em 2 anos inteiros. Só agora, quando precisa de dinheiro. Porque você me bloqueou. Bloqueei depois de você mandar 10 mensagens me xingando. Silêncio pesado do outro lado. Eu tenho uma filha agora, Irane. Eu mudei. Entendo as coisas de jeito diferente. Então entenda isso. Eu não sou banco. Não sou solução para seus problemas. Sou uma pessoa que merece respeito e você nunca me respeitou. Tá bom. A voz dela ficou fria. Aquela frieza que eu conhecia. Espero que você fique feliz aí, sozinha, sem ninguém. Quando você ficar velha e doente de verdade, não vai ter ninguém para cuidar de você. Ninguém. Se for para ter alguém que só me quer quando precisa de dinheiro, prefiro ficar sozinha mesmo. Desliguei. Bloqueei o número. Coloquei o celular no silencioso e fui regar minhas plantas. Minhas mãos tremiam um pouco quando segurei o regador.
Não era fácil, não ia ser fácil, mas era certo, era necessário. Pensei em tudo que tinha conquistado nesses 2 anos. Não eram conquistas grandes, do tipo que vira notícia ou que impulsiona ninguém nas redes sociais. Eram conquistas pequenas, pessoais, profundas. Tinha aprendido a pintar, tinha amigos verdadeiros, tinha reformado meu apartamento e transformado ele num lar de verdade. Tinha diminuído as crises de fibromialgia, tinha noites de sono tranquilo, tinha paz. Paz, essa palavra que antes parecia impossível. Paz era para outras pessoas, pessoas que tinham famílias funcionais, que eram amadas, que não carregavam dor e culpa o tempo todo. Mas eu tinha encontrado paz. E tinha encontrado do jeito mais improvável, deixando ir a obrigação de ser perfeita, deixando ir a necessidade de ser amada por quem não sabia amar, deixando ir a ideia de que família era tudo, mesmo quando essa família te destruía por dentro. Sentei no sofá com uma xícara de café e peguei meu caderno de aquarela. Estava trabalhando numa pintura de girassóis, flores que olhavam para o sol, que buscavam luz, que cresciam mesmo em terra difícil. Comecei a pintar. As pinceladas vinham mais fáceis agora, depois de 2 anos de prática. A água se misturava com o pigmento amarelo, criando tons dourados, quentes, vivos. Eu era como aqueles girassóis. Tinha crescido em terra difícil, em meio à toxicidade e desrespeito. Mas tinha encontrado meu sol. Tinha encontrado razões para crescer, para florescer, para virar meu rosto para a luz. A luz não estava na aprovação da minha mãe. Não estava no amor da minha irmã. Não estava em me sacrificar para provar meu valor. A luz estava em me escolher. Estava em me respeitar. Estava em entender que eu merecia bondade, começando pela minha própria bondade comigo mesma. Terminei a pintura quando o sol já estava se pondo. O girassol no papel não era perfeito. Tinha partes tortas, cores que sangraram mais do que deviam. Mas era bonito do jeito dele. Era autêntico. Como eu. Aos 64 anos, não era mais jovem. Não era rica, não tinha família presente, não tinha marido, não tinha filhos, não tinha a vida que tinha sonhado quando era menina. Mas tinha algo melhor. Tinha dignidade. Tinha paz. Tinha uma vida que era verdadeiramente minha. E quando deitei naquela noite, no meu quarto pintado de azul claro, na minha cama confortável, na minha casa que cheirava a flores da sacada, não senti solidão. Senti plenitude. Tinha vingança nisso? Talvez. Mas não era a vingança barulhenta, dramática, que destrói o outro. Era a vingança silenciosa de viver bem, de escolher felicidade sobre obrigação, de provar, principalmente para mim mesma, que eu não precisava delas para ter uma vida boa. Elas tinham me chamado de doente, chata, de alguém que ninguém queria. Tinham rido de mim, me usado, me descartado quando não servi mais. E eu tinha respondido da forma mais poderosa possível, vivendo. Não só sobrevivendo, mas realmente vivendo. Pintando, rindo, fazendo amizades verdadeiras, cuidando da minha saúde, investindo em mim. Não precisei expor ninguém. Não precisei gritar verdades na cara de ninguém. Não precisei fazer elas pagarem. Precisei só fazer uma coisa: escolher a mim mesma. E essa escolha, simples e revolucionária ao mesmo tempo, mudou tudo. Fechei os olhos e dormi. Sem dor, sem culpa, sem peso. Dormi como quem finalmente tinha chegado em casa depois de uma vida inteira perdida. Porque eu tinha chegado. Não numa casa física, mas na melhor casa de todas, dentro de mim mesma. No lugar onde eu sempre deveria ter morado, mas que levou 64 anos para encontrar. E desse lugar, desse lar interno, eu não ia sair nunca mais. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Transparência sobre o conteúdo. Os vídeos apresentam narrativas 100% fictícias, criadas somente para fins de entretenimento, reflexão moral e educacional, com o objetivo de transmitir lições de vida, valores humanos e familiares. Trata-se de uma produção original da equipe humanizada. Todos os nomes, personagens, lugares, eventos e conflitos são fictícios, e qualquer semelhança com pessoas ou fatos reais é mera coincidência. O material visual consiste em dramatizações ilustrativas. Este conteúdo não constitui aconselhamento jurídico, financeiro, psicológico ou profissional.
As ações mostradas fazem parte apenas da narrativa. Recursos de inteligência artificial são utilizados somente como apoio na criação de elementos visuais e sonoros. Todo o processo criativo é feito manualmente.